eu trouxe um caso de uma neoplasia intestinal, porque eu tinha, assim, até eu consegui a foto depois, né, do procedimento para a gente conseguir ver e comparar com a imagem também, que eu acho que é legal. E também porque ele tinha um detalhezinho aí que eu nunca tinha pegado, eu só tinha visto na teoria. Então achei legal de compartilhar também com vocês. Eu fiz uma introduçãozinha assim bem básica e rápida, mas a literatura fala que as neoplasias intestinais elas têm baixa ocorrência. Eu não sei vocês, mas assim, eu acho que eu tenho pegado bastante neo de intestino. Não é uma coisa assim, né, que a gente vê toda semana, mas desde que eu comecei a fazer ultrassom tem sido frequente. Tenho pegado bastante. Só que aí, a maioria das vezes, a gente também não consegue ver o caso inteiro, né? Depois saber como que tava, ou né, o que era. Mas eu tenho visto bastante nas imagens. Eu Das tenho, neoplasias de... eu pego também, de certa forma, eu não faço tanto ultrassom como vocês que fazem só. Eu fiz uma revisão do Marcos, do paciente, este ano, e eu lembro de quando eu fazia exame um pouco mais frequentemente de ultrassom de abdômen. Isso é uma experiência, né, minha, pessoal. E no ano inteiro eu tinha 10 animais, não é muito mesmo, né? Então é isso. Uhum. Eu tenho a experiência, 10, 15 talvez, no máximo um por mês, 12. Era isso que eu tinha. Né? Ou suspeita, né? Porque às vezes tem lá o espessamento da parede e a gente não consegue saber se era mesmo uma formações mesmo grandes que não tem dúvida. Eu não sei se chegavam a 10 por ano que eu pegava. Mas eu concordo com isso aqui, 10 a 30%. Não acho que é muito mais É. que isso. Também muito mais que isso também não tenho pegado não, mas até que tenha aparecido. Uma coisa que de repente apareceu um monte foi esse mês, foi intussuscepção. Eu peguei três só nesse mês. E eu não tinha pegado tanta frequência assim também. Mas, então, das neoplasias intestinais, as mais frequentes, né, são adenocarcinoma, o leiomioma e o leiomiosarcoma, né? E dentre esses, o adenocarcinoma é o mais comum nos cães, né? Também pode aparecer fibrosarcoma, mastocitoma e outros tumores carcinoides, mas eles são bem menos frequentes. As neoplasias, elas tendem a apresentar um espessamento focal mais extenso ou uma massa mesmo com perda da distribuição das camadas intestinais, né? E esse espessamento da parede intestinal, ele pode predispor, né, uma obstrução, ele vai reduzindo, né, o lumen intestinal e também pode levar a uma intussuscepção. O adenocarcinoma, especificamente, ele afeta mais um segmento pequeno de intestino com bastante espessamento, né, das paredes e com perda também da estratificação das camadas. As metástases intestinais, elas são menos comuns, mas também tem relatos na literatura de metástase de tumor de mama no intestino. E aí eles relatam como uns nódulos, pequenos nódulos hipoecogênicos e bem definidos. Eu acho que isso é um pouco diferente também dessas neo mais feias, assim, né? Outras afecções que podem mimetizar uma neoplasia intestinal, que também a gente pode pensar em diagnóstico diferencial, que é menos comum, mas também tem a possibilidade, né, de infecções fúngicas, de abscessos, de hipertrofia, hematoma e de granulomas também causados por corpo estranho. Os sinais clínicos, eles geralmente são inespecíficos, né? E eles surgem lentamente, né? E vão progredindo conforme o tumor vai crescendo. E aí, realmente, quando o tutor percebe que tem uns sinais mais sérios, assim, né? O tumor já tem um tamanho avançado. Mas normalmente eles podem apresentar anorexia, perda de peso, diarreia, vômito, desidratação e anemia. E o diagnóstico, né, é feito com o exame clínico e físico do paciente. Depois, normalmente, né, a gente faz o exame de imagem e depois isso patológico para confirmar mesmo a neoplasia.
O caso clínico que eu trouxe é de um Shih Tzu, o Bob, de 14 anos. Ele tinha bastante sensibilidade abdominal, estava com diarreia, apatia e anorexia. Ele tinha passado já numa outra clínica e tinha feito um ultrassom, só que ele foi medicado, não tinha melhorado e a doutora resolveu levar nessa outra clínica e ela pediu novamente um ultrassom. E aí foi quando eu fui fazer. Nesse primeiro ultrassom, não sei, né, que condições que foi feito, né, nem quem que fez, o que que aconteceu, mas eles só descreveram que tinha uma massa é, na região mesogástrica direita e descreveram o tamanho de contorno irregular e sugeriram que fosse um linfonodo. Né? Então foi isso que a clínica, que a veterinária clínica, né, veio falando que tinha uma massa que parecia que ele tinha um tumor de linfonodo. Só que aí quando eu fui fazer o ultrassom, né, eu vi essa imagem. Era na região mesogástrica, mais para a direita, e eu conseguia ver que tinha um conteúdo luminal, né? Então, aí eu falei, pô, não parece realmente o linfonodo, né? Isso tá muito característico de intestino. E aí eu fui, né, fazer o ultrassom aí com mais calma para ver o que eu conseguia ver. Essa imagem, ela tinha, deixa eu ver, mais ou menos quase 4 centímetros aí nesse corte, né? Por, por 2,74 por causa de 3. E a parede intestinal tinha quase 1 centímetro, né? 0,96 e com perda das camadas intestinais. Aí esse é um outro corte também. Então, era realmente bem grande, né? Mas ele não estava ainda obstruindo. As alças anteriores, elas tinham estratificação e elas não estavam dilatadas. Não estava repleto de líquido, ainda não tinha obstrução. Mas já estava bem grande, né? Com bastante alteração aí da parede e uma alteração focal. Aí é uma imagem de uma alça que tinha já uma aparência normal, que tinha as camadas, e em volta eu via bastante mesentério reativo, né? Ele estava todo hiperecogênico e uma textura mais grosseira. Tinha também um pouquinho de líquido livre, essa imagem, é, essa parte anecogênica, um pouco de líquido no meio do mesentério, perto da alça intestinal. Aí a gente já se preocupa um pouquinho mais, né? Porque além de tudo aquilo ainda tinha líquido livre. E aí foi que eu vi essa imagem que eu falei que eu ainda não tinha visto na prática, eu só tinha, né, visto na teoria, não tinha pegado ainda. Que eu vi essa imagem de reverberação, que seria gás, né? E eu vi que estava muito perto da parede da musculatura, né, abdominal. No primeiro momento eu até fiquei em dúvida, falei, será que eu estou vendo, né, uma alça que está passando por ali, que, né, o gás da alça, e aí eu fui fazendo os cortes, né, fui passando o transdutor ali com calma, procurando as alças que passam, né, ali perto, mais na superfície, para eu conseguir diferenciar. E aí eu vi que realmente tinha outras alças intestinais e eu via certinho a parede e tudo, e que o que eu estava vendo de gás, ele realmente estava encostado na parede abdominal. Aí eu falei, não, realmente, então tem gás aí livre, um pneu peritônio. E aí, pelo histórico todo, pela imagem, né, que eu tinha visto já do intestino alterado com o líquido livre, com esse gás, né, é uma grande chance de ter ruptura intestinal. E o gás aí tem que estar vazando de algum lugar, né? Aí uma outra imagem também que mostra um pouquinho de gás aí no abdômen. Além dessas alterações, eu via também o baço um pouco alterado. Nessa imagem, assim, tá meio escuro. Nas fotos que eu fiz, ficou meio escuro. Mas ele tava todo o contorno um pouco irregular. Tem essa área hiperecogênica aí mais pro lado direito, né? Que é uma área mais nodular. Mas essa parte toda hipoecogênica, né, mais escura ali do baço, dava para ver que era tudo heterogêneo, tinha como se fossem várias manchinhas, mas nas fotos não ficou muito bem para a gente ver.
Aí né, eu conversei com a clínica, né, expliquei sobre todas essas imagens, né, da provável grande chance, né, de neoplasia com ruptura intestinal, e ela encaminhou ele para cirurgia. Eu não lembro, na verdade, assim, sobre os exames, como que estava a parte de exame de sangue, de alteração. E aí essa foto, né, da cirurgia, aí dá para ver aqui essa parte redonda e isso todo irregular, que era aquela imagem que a gente via no ultrassom, né, do tumor, todo, né, bem feio. E aí na próxima foto dá para ver ali o tumor ali irregular e o mesentério todo alterado, né, escuro, ele tá, parece que ele tá meio grosseiro mesmo, e que ele tinha aderido nessa parte do tumor que realmente tinha ruptura. A única coisa que eu não fiquei sabendo depois foi o histopatológico, para, né, ver qual que era realmente o tumor. E o baço eles também retiraram, ele estava todo aí cheio de nodulações. Dá para ver aqui no cantinho direito aquela área, uma área mais clara, né? E, e todo irregular, cheio de nodulações. Estava bem feio também. Então, não sei se também já era uma metástase aí, né, do intestino. E era esse o caso que eu queria mostrar para vocês.